aprender a secundar os sentimentos do cônjuge. Por exemplo, depois de um certo tempo, a vida íntima fica um tanto monótona, porque não há grandes novidades, não existem Atlânticos a serem descobertos. E muitos casais deixam literalmente a monotonia reinar e ficam tempos sem terem o ato conjugal. Muitas vezes, por caridade, o cônjuge precisa chegar no outro e dizer: ei, e aí? Talvez ele não esteja com vontade. Talvez não seja a coisa mais satisfatória para ele naquele momento. Mas ele precisa aprender a ter essa disponibilidade ativa de quem, de alguma maneira, facilita para o cônjuge o acesso àquilo que ele tem direito, aliás, porque o casamento tem, como dizia o Papa Francisco na encíclica Amoris Laetitia, intrinsecamente a linguagem da entrega corpórea. Então é necessário, muitas vezes, facilitar, propor, ir ao encontro. O casal precisa se amar de maneira positiva. O que significa isso? Tem que ter afeto. É necessário que haja beijos, abraços, afagos, toque. É necessário que haja isso. Caso contrário, o esfriamento vai aumentando as distâncias. Isso se torna visível até para quem está do lado de fora. Você nota que aqueles dois parecem duas estátuas, um ao lado do outro. Não tem química, não tem entrosamento, não tem desejo de um pelo outro. Fazer o cônjuge sentir-se desejado é um ato de caridade. Na medida em que os anos vão passando, a manutenção dessa entrega, dessa disposição, requer muito mais renúncia, muito mais sacrifício. Então, muitas vezes, você talvez quisesse ficar um tempo sozinho, com seus pensamentos, encucado, mas aí você vai e dá atenção. Talvez você não tenha vontade nenhuma de trocar algum afago, mas é justamente nesse momento que você vai fazer o sacrifício de um abraço, de um beijo, de um eu te amo, de uma manifestação de cuidado, de atenção. Nem sempre isso vai sair de maneira espontânea, mas a espontaneidade será algo sacrificada. Ou seja, não é um negócio que é feito à revelia da vontade, mas é a vontade que se empenha a fazer algo que de repente não sairia de maneira tão espontânea assim. São sacrifícios, pequenos atos de entrega, pequenos atos de renúncia, que nos ajudam e que nos questionam, em que nos fazem pensar: será que eu não posso viver o amor conjugal de uma maneira um pouco mais ativa, de uma maneira um pouco mais engajada? Será que eu não estou deixando meu casamento descuidado? Será que ele não está se tornando um casamento assim, com uma sala largada, a qual eu não dou atenção?
quanto eu estou me empenhando de fato para que essa relação seja interessante, seja íntima, seja amorosa. Eu preciso me fazer essas perguntas. E isso vai a detalhes muito simples, como, por exemplo, será que o meu tom de voz não podia ser um pouco mais afetuoso, menos instigante, menos irritado? Será que eu não poderia ter atitudes um pouco mais proativas, que causassem uma resposta positiva do meu cônjuge? Enfim, tudo isso significa que cada um precisa tomar o casamento como seu. Esse casamento é meu. Eu quero levar essa pessoa que está comigo a sério, amando-a pra valer, para construir um relacionamento não apenas duradouro, mas com maiores chances de realização mútua. Repito, tudo isso exige virtude. E virtude se exercita contrariando um pouco as tendências naturais e os movimentos espontâneos da nossa vontade. Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje.